Meus irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor, nós estamos iniciando agora a lição de número 9, com o tema O Reinado de Joás. Nesta lição, nós iremos aprender sobre quem foi o rei Joás e quais foram as marcas que ele deixou em seu reinado, do tempo em que reinou em Jerusalém. Nós vamos aprender também sobre os princípios de vida que nós podemos pegar como exemplo no seu viver para aplicarmos na nossa caminhada cristã. Esta lição é uma lição muito importante para darmos continuidade a todo o segmento da lição da Escola Bíblica Dominical que nós estamos aprendendo. Então, se você quer aprender mais da Palavra de Deus, fique até o final desse vídeo, pois eu estarei abordando os pontos principais da lição de número 9 para aprendermos um pouco mais sobre a Palavra de Deus. Se você é novo aqui no canal, eu sou o professor Aquiles Santana, é um prazer ter você aqui conosco, para aprendermos mais de Deus. Então, já que você é novo aqui, não se inscreve, de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu joinha aqui no vídeo, de curtir e também de comentar. Deixe o seu comentário, se você gostou dessa aula, se você achou algo muito interessante ou se você quer que eu faça algum vídeo, tirando alguma dúvida, complementando algo mais. É só deixar aqui o seu comentário e assim eu vou estar olhando, vou estar respondendo, dando uma resposta para você. Amém? Nós vamos estar entrando agora na lição de número 9, com a data referente a 29 de agosto de 2021, sobre o tema O Reinado de Joás. O texto áureo nos diz da seguinte forma, está elencado, está escrito em Provérbios no capítulo de número 3, do versículo 3 ao versículo de número 4, que diz assim na palavra de Deus: não te desamparem a benignidade e a fidelidade, atas ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. A verdade prática nos diz da seguinte forma: para ter uma vida de constante comunhão com Deus, é necessário abandonar todo tipo de idolatria e confiar nele inteiramente. Receba essa palavra em nome de Jesus, receba essa reflexão, a verdade prática da lição, já nos dá um ensinamento muito interessante, já nos dá uma lição muito abençoadora, pois para termos uma vida de constante comunhão com Deus, é necessário cumprir alguns passos, alguns princípios para assim realmente mantermos um elo de ligação constante com o nosso Deus, com o nosso Senhor, e assim vivermos uma vida extraordinária, pois quem vive uma vida de comunhão, uma vida próxima a Deus, tem uma experiência, tem um viver muito feliz, muito abençoado. A lição, ela nos deixou registrado, aqui a leitura bíblica em classe está em 2º livro do Reis, no capítulo de número 11, do versículo 1 ao versículo 3, e no capítulo de número 12 de 2ª Reis, do versículo 1 ao versículo de número 5 e do versículo 17 ao versículo 21, você pode estar lendo com os seus alunos na sua classe ou com toda a igreja na hora de iniciar a lição da Escola Bíblica Dominical. É sempre bom fazer essa leitura bíblica em classe e se você puder também, na hora de fazer essa leitura em sua igreja, na sua classe, na Escola Bíblica Dominical, você pode então estar fazendo uma leitura responsiva. O que é uma leitura responsiva? Uma leitura responsiva é aquela leitura que você vai ler o primeiro versículo e assim você dá a oportunidade para cada irmão ir lendo um trecho de todos os versículos que está aqui incluso na leitura bíblica em classe. Se torna uma leitura participativa, os irmãos se envolvem. Se você fizer os irmãos se envolverem na lição, vai ser uma lição mais dinâmica. É sempre bom você ter essa iniciativa, ideias para envolver a participação dos irmãos na Escola Bíblica Dominical. O objetivo geral da lição é afirmar que o pecado leva o homem à ruína. E aqui eu já quero pontuar algo interessante. Eu me lembro do versículo que está escrito em Romanos, no capítulo 6, no versículo 23,
onde o apóstolo Paulo ele fala que o salário do pecado é a morte. Infelizmente, não tem escapatória para quem vive uma vida de pecado. O saldo vai sendo acumulado, passo após passo, vida, dia após dia, para quem vive uma vida distante do Senhor, descumprindo seus mandamentos, os seus princípios, a sua palavra, pois a vida e a caminhada cristã é como uma semeadura. Tudo aquilo que o homem semear, ele vai colher. Está escrito na palavra do Senhor. Não se engane o homem, que tudo aquilo que ele plantar, ele vai colher, ele vai ceifar. Tudo que plantarmos nesta vida, seja de mal ou seja de bom, haverá um dia para a colheita. Isso aqui é algo muito interessante, um princípio de vida muito abençoador, pois há quem queira colher sem ter semeado, mas isso não funciona. O homem só colhe aquilo que planta. E se o homem está plantando uma vida de pecado, assim como a palavra de Deus, ela nos alerta que o salário do pecado é a morte, e assim também como nós estamos aprendendo aqui com o objetivo geral dessa lição, que é afirmar, que é informar, e o pecado leva o homem à ruína, infelizmente. Esse é o destino daqueles que querem viver uma vida pecaminosa, é se encontrar com a ruína, é colher uma vida turbulenta, uma vida tribulada, uma vida onde não terá a bênção de Deus para poder proteger e estar prosperando assim a vida. Nós temos 3 objetivos específicos nesta lição, que é apontar o livramento do rei Joás, das mãos de Atalia. O segundo objetivo específico é assinalar a restauração do templo e, em terceiro lugar, caracterizar a idolatria de Joás e a decadência do seu reinado. Mas assim, partindo para o primeiro ponto desta lição, onde nós vamos estar falando sobre o livramento do rei Joás, pois nós temos uma história muito interessante nesta lição, que é a deste rei, a do rei Joás. Quando o seu pai Acasias, ele morre, pois ele estava reinando ali em Jerusalém neste período, a sua mãe Atalia, ela assim usurpa o reinado, porque ela, assim que sabe que o seu marido ele morre, ela então usurpa, ela tenta, ela quer tomar o reinado para si. E o que é que ela faz? Ela destrói toda a descendência davídica ali naquela região, e até os seus netos ela tenta exterminar todos. Mas como Deus, ele está no controle de tudo, e tem um controle do sistema humano, do governo humano nas suas mãos, ele já havia preparado um rei para poder reinar ali em Jerusalém. O Senhor já havia selecionado, pois é o Senhor quem seleciona as pessoas para liderarem, para governarem, para estarem à frente do seu rebanho. Foi assim a história do rei Saul, quando os israelitas, eles em um período, passando o período ali dos juízes, onde Deus ele levantava uma pessoa para poder defender a nação, defendia outra, levantava Gideão, já levantou também Débora, entre outros juízes, mas ao findar o período dos juízes, se dá um marco inicial quando o povo de Israel decide e quer um rei para poder representar um povo, um rei humano, e o Senhor permite. Este primeiro rei é o rei Saul, porém foi um reinado de insucesso. Começou até bem, é uma pessoa de boa aparência, uma pessoa até boa, mas com o andar das coisas e o andar do tempo, Saul ele não finaliza o seu reinado de uma forma abençoadora, pois ele meio que se desvia da presença do Senhor, chegando ao ponto do Espírito de Deus se retirar de Saul, e assim é o momento que Deus começa a levantar e apresentar Davi ao povo, sendo Davi uma pessoa considerada inútil para algumas pessoas, mas Davi foi aquela pessoa preparada por detrás das malhadas. Davi foi aquela pessoa que foi treinado quando ninguém via, cuidando das ovelhas, destruindo o urso e o leão para proteger o rebanho de seu pai. E o próprio Deus faz questão de ir atrás de Davi para ungí-lo como rei com azeite da unção.
E Deus, assim, levanta Davi, homem segundo o seu coração. Deus, ele sempre está no controle de tudo e está levantando pessoas para estarem assumindo funções. Quando Deus quer usar pessoas, ele protege, ele livra. Assim como Moisés, o Senhor livrou Moisés da destruição, livrou Moisés da morte, quando o faraó decidiu matar todos os recém-nascidos no Egito, o Senhor abriu uma porta de escape para Moisés, pois Moisés seria o líder, e por que não dizer um dos maiores líderes da nação de Israel. Só não ultrapassa o nosso Cristo, o nosso Senhor, porque não há ninguém maior que ele, mas Deus conservou a vida de Moisés porque tinha um projeto muito grande com ele. E assim com o rei Joás. O rei Joás foi livrado da morte das mãos da própria avó, pois a Atalia, avó do rei Joás, ela quis usurpar o reino e exterminou todos os seus netos, mas Deus livrou o rei Joás, ainda quando recém-nascido, pelas mãos da sua tia, que levou o rei Joás para ser escondido dentro do templo, e o rei Joás foi criado pelo sumo sacerdote Jeoada. Então ele foi guardado por Deus, porque Deus tinha um plano e um projeto muito grande na sua vida. E assim o rei Joás cresceu com o sumo sacerdote Jeoada. Ele foi criado, aprendendo dia após dia dentro do templo, e assim o Senhor foi preparando ele para poder assumir o seu reinado. Este foi o livramento que o rei Joás ele recebeu. A sua avó queria matar todos os netos, mas Deus o guardou. E assim o Senhor foi preparando para o dia que ele foi reinar. E quem preparou, quem ajudou, quem aconselhou, quem criou o rei Joás foi o sumo sacerdote Jeoiada. O sumo sacerdote Jeoiada o protegeu, o guardou e o ensinou durante os dias que foram necessários para ele assumir o trono. Chegando o dia de assumir o trono, o sumo sacerdote, que sabia que todos os reis ali em Jerusalém tinham que vir da descendência davídica, a descendência de Davi, o inimigo queria cortar, exterminar a descendência do rei Davi, pois havia uma promessa. Cristo, ele é da descendência davídica, e assim o inimigo queria eliminar a descendência de Davi, queria frustrar os planos do Senhor, os planos da vinda do Messias. Mas o Senhor sempre está trabalhando com uma forma de ter um escape, uma forma de surpreender, uma forma de fazer o de repente acontecer. É assim na minha vida, é assim na sua vida. O Senhor, ele sempre está trabalhando por detrás dos bastidores quando ninguém vê. Mas o Senhor, ele vai te surpreender. O Senhor, ele vai surpreender muitos na sua vida, pois aqueles que pensam que você sumiu e foi destruído, o Senhor já preparou um grande projeto para poder frustrar os planos do inimigo na sua vida e te abençoar de uma forma muito extraordinária. Amém? Então assim o rei Joás foi protegido e chegou o momento onde ele tinha que assumir o trono. Quem foi que preparou o caminho? Deus, através do sumo sacerdote, preparou o caminho para o rei Joás reinar. Então, o primeiro ponto aqui do subtópico é mostrar o livramento que o rei Joás recebeu das mãos da sua própria avó, e agora mostrar também a história e a trajetória da ascensão do rei Joás. O sumo sacerdote sabia, como eu já informei, que teria que ter um rei da descendência de Davi ali em Jerusalém. Então, o que é que ele faz? Ele prepara com os guardas, faz um plano para poder o rei Joás assumir e assim tirar a sua avó, que estava usurpando do poder. Ela estava como corregente ali na nação, mas ela não estava como rainha, não, estava como corregente. A Bíblia não fala que ela assumiu o reinado, mas ela estava ali à frente, querendo usurpar, querendo tomar. Ela não tomou por completo de forma a ser a rainha, mas ela estava como corregente, tomando ali as decisões, mas não era oficialmente rainha, pois ela não foi ungida. Então, o rei Joás agora surge,
é apresentado, ela é surpreendida, a nação recebe de uma forma muito carinhosa, todo mundo concorda, todo mundo recebe o rei Joás, pois ele estava ali escondido, ninguém sabia, mas o Senhor agora surpreende, trazendo Joás de trás dos bastidores, ali de trás do templo, para reinar na nação. Porém, quando o rei Joás assume o seu reinado, ele tinha apenas 7 anos e é considerado o rei mais novo da Bíblia. Então, ao iniciar o seu reinado com 7 anos, o sumo sacerdote ainda vai estar com ele, o ajudando, como o seu corregente ali, o auxiliando, direcionando, ensinando, aconselhando em todos os passos que ele precisava tomar, em toda decisão que ele tinha que tomar ali no seu reinado, na nação, para assim estar tendo um bom governo para a nação, e a nação está prosperando e em comunhão com Deus. Uma marca muito interessante aqui no reinado de Joás é que ele deixa a marca da restauração. A verdade prática nos falava de comunhão quando iniciamos a lição. Comunhão com Deus é necessário para termos, abandonar todo tipo de idolatria, tudo que nos afasta de Deus, para termos uma comunhão plena. É algo muito interessante quando nós aprendemos na Bíblia Sagrada, através do versículo que nos diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. É uma via onde o Senhor ele só está nos esperando a darmos o primeiro passo. Dando o primeiro passo, o Senhor ele vai completando a obra. Quando nós decidimos nos aproximar de Deus, quando nós escolhemos querer mais de Deus, Ele abre as portas do céu, Ele abre o caminho para conseguirmos assim ter uma plena comunhão com Ele, mas é necessário abandonar todo tipo de idolatria. E ali na nação, a idolatria estava grande, pois Acasias era descendente de Jezabel e Acabe, e o culto a Baal ali ainda estava existindo, era existente naquele período. As pessoas deixaram e viraram as costas para o Senhor para adorarem a um Deus de pedra, para adorarem a Baal, a um Deus onde eles acreditavam que era o Deus da natureza, que era o Deus que comandava a terra. Mas nós vemos isso, que Baal ele foi destruído também na trajetória e no tempo em que Elias ele estava vivo, pois Elias derrotou os profetas de Baal, fazendo aquele grande desafio que o Deus que fizesse ali cair fogo do céu era o Deus verdadeiro. Porém houve aquela disputa, os profetas de Baal não conseguiram o dia todo, clamando, e foi uma tentativa falível, uma tentativa sem sucesso. E no momento que o profeta Elias ele clama ao Senhor, o Senhor responde com fogo imediatamente, destruindo e desmascarando os profetas de Baal. Baal nunca vai ter vez, Baal nunca vai prevalecer, o inimigo nunca vai prevalecer em batalhas contra a sua vida se você se posicionar diante de Deus com um compromisso firme com Ele, depositar a sua fé e confiar. A vitória é sua, a vitória já é sua, meu irmão, quando você assumir um compromisso firme com Deus na sua caminhada. Que foi o que aconteceu na nação. Aqui voltando para a lição, o rei Joás toma a decisão ali junto com o sumo sacerdote de destruir todos os altares, destruir todo o culto que estava sendo entregado a Baal e voltar a nação à adoração ao Senhor. Ou seja, o rei Joás está sendo utilizado, ele foi utilizado como uma ferramenta, como um canal para trazer a restauração para a nação da comunhão com Deus, pois feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, está escrito na palavra de Deus. Feliz é a nação quem tem Deus como o Senhor. Feliz é a nação que honra o Senhor, que obedece a sua palavra, que obedece os seus mandamentos. E o rei Joás está sendo esta ferramenta abençoadora para a nação. Ele está voltando a nação a ter uma comunhão plena com Deus. Outro passo e outra atitude marcante no reinado de Joás é que ele vai ordenar, vai iniciar a restauração também do templo,
para que todas as fendas fossem fechadas, todas as brechas fossem tapadas. Foi um trabalho que não foi de um dia para a noite, mas o rei Joás iniciou esse trabalho de restauração do templo, de restauração na casa do Senhor. Ele ordenou, está escrito e registrado no segundo tópico da lição, sobre o reinado de Joás e a reparação do templo. O primeiro subtópico fala sobre a arrecadação que houve para reparar o templo, e isso está registrado em 2 Reis, no capítulo 12, no versículo de número 2, quando ele ordena para que a nação contribua para a casa do Senhor. Está escrito, quero ler aqui um versículo que está em 2 Reis, capítulo 12, no versículo de número 2, que diz assim: E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. E no versículo 4, no capítulo 12 de 2 Reis, está escrito: E disse Joás aos sacerdotes: todo o dinheiro das coisas santas que se trouxer à casa do Senhor, a saber, o dinheiro daquele que passa pelo arrolamento, os impostos, o dinheiro de cada uma das pessoas, segundo a sua avaliação, e todo o dinheiro que trouxer cada um voluntariamente para a casa do Senhor, os sacerdotes o recebam, cada um dos seus conhecidos também, e eles reparem as fendas da casa do Senhor, segundo toda a brecha que se achar nela. Saiu este decreto, esta ordenância do rei para que a nação e os sacerdotes que estavam na liderança espiritual da nação restaurasse a casa do Senhor. E houve uma fidelidade dos tesoureiros, uma fidelidade dos sacerdotes em desempenhar este trabalho. E um ponto aqui, um subtópico da lição é que fidelidade é um atributo que enobrece. Não importa a quantia, o que está sendo administrado, mas quando nós estamos fazendo algo, um trabalho para Deus, a fidelidade da nossa parte, da nossa vida, tem que estar de forma viva no nosso caráter, no nosso dia a dia, pois o nosso compromisso não é com os homens, o nosso compromisso não é com o rei, o nosso compromisso não é o nosso compromisso supremo, não é com o pastor, não é com a liderança, mas é com o Senhor. Então, quando nós somos orientados pelos nossos líderes espirituais a vivermos uma vida como um trabalho cristão, como uma função na casa do Senhor, nós temos que ter fidelidade e executar com maestria, pois está escrito na palavra de Deus: ai daquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Não queira estar nessa situação, não queira viver uma vida de relaxada e de relaxamento no viver e nas práticas na obra, na casa do Senhor, pois ai daquele que vive assim. Precisamos ser fiéis ao dono da seara, ao dono da obra, pois no Senhor nós temos uma recompensa e não podemos querer de forma alguma agir por pensar em recompensa alguma, mas em pensar que servir ao Senhor é um grande privilégio. Partindo então para o terceiro subtópico, esse terceiro subtópico vai falar sobre a conspiração contra Joás. O rei Joás, ele reinou durante 40 anos, vale salientar isso. Ele assumiu o trono com 7 e reinou durante 40 anos. Porém, infelizmente, como o homem ele é falho, independente de quem seja, a palavra de Deus nos orienta a quem está de pé, cuide-se para que não caia, pois aquela pessoa que está firme agora pode fraquejar lá na frente, mas não podemos olhar para isso. Eu não posso olhar que o meu irmão A, ele fraquejou, eu não posso olhar para o irmão B, que ele pecou, e desanimar. Não, se alguém cai, se alguém pega, se alguém fraqueja ao meu redor, no meu viver, ao meu conviver, eu preciso dar uma palavra de conforto, eu preciso orar, eu preciso interceder, eu preciso ajudar de alguma forma e não criticar. Críticas não ajudam, pelo contrário, só pioram a situação. Nós temos que nos posicionar como ajudadores, não passar a mão no erro de outro, mas ajudar e orar o nosso irmão a se levantar.
O reinado de Joás durou 40 anos e, infelizmente, no fim e na parte final do seu reinado, ele não acaba porque ele morre de velhice, mas porque o rei Joás, ele acaba agora fraquejando no seu compromisso com Deus. O que é que acontece? O sumo sacerdote que lhe criou e sempre lhe ajudou como seu conselheiro, ele acaba morrendo. O sumo sacerdote Joiada, ele falece e ao ponto que ele falece, aos dias que ele morre, os príncipes da nação vai até o rei Joás para aconselhar ele, para dar alguns conselhos. E o que é que acontece? O rei Joás, ele dá ouvidos aos príncipes, aos novos príncipes ali da nação, e a andar por esses novos conselhos, o rei Joás acaba dando abertura para a idolatria que existia há um tempo na nação voltar, para a idolatria que já existia voltar a acontecer. Ele abre ali a permissiva, vai abrindo a brecha e um abismo chama outro abismo, está escrito na palavra de Deus. Apenas uma brecha, o inimigo já faz a festa. E o que acontece? A nação agora entra em um declínio, vai entrar em um declínio espiritual. As guerras que a nação vencia agora vai passar a não vencer, pois quem guarda a nação, quem guarda a nossa vida das guerras é o nosso Deus. Quem peleja pela nossa vida é o Senhor com o seu exército espiritual. E quando nós deixamos uma brecha aberta para o inimigo entrar, nós ficamos vulneráveis de forma física e espiritual contra os ataques e os planos do inimigo quando nos distanciamos de Deus. Então o rei Joás, ele ficou vulnerável aos ataques do inimigo. E o que é que acontece? Vem o exército da Síria para poder atacar a nação e o rei Joás falece? Não. Ele é atacado, ele tenta contornar a situação, mas a bênção de Deus já havia saído. Ele já havia perdido a comunhão com Deus. A comunhão foi embora. O relacionamento com Deus foi embora. Pois relacionamento com Deus é compromisso. Vida com Deus é uma vida de renúncia da nossa carne. A nossa carne quer pecar. A nossa carne quer praticar os prazeres humanos que desagradam a Deus. O apóstolo Paulo, ele falou: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Nós temos que viver uma vida santa, uma vida regrada pela palavra de Deus, para termos assim uma vida completa de comunhão com o Senhor e desfrutarmos da sua proteção. Podemos estar no seu esconderijo, podemos nos esconder em Deus dos ataques do inimigo. E o rei Joás acabou perdendo tudo isso, pois ele faz alianças, ele dá ouvido a pessoas que ele não deviam escutar. Tudo aquilo que o sumo sacerdote ensinou a ele, que o seu líder espiritual ensinou a ele deixou para trás. Ele não guardou, ele não teve um compromisso sério, ele foi instável, ele não foi fervoroso. Está escrito na palavra de Deus: é melhor ou você é frio ou você é quente, mas você ser morno, o Senhor te vomita, o Senhor te rejeita. Precisamos ter um posicionamento firme, um compromisso sério com Deus. E o rei Joás não manteve este compromisso e ele foi atacado pelo exército sírio, mas não morreu por isso. Os próprios da nação, está escrito que os próprios do reino ali da nação de Jerusalém é quem ataca o rei Joás. Mas foi por falta de aviso? Não. Houve um profeta que ainda se levantou, usado por Deus para poder repreender o rei Joás, mas ele não deu ouvido. Ele continuou com o seu comportamento errôneo. E o Senhor trouxe a sua justiça para assim estar corrigindo ele e mostrar que quem está com um compromisso na obra de Deus não pode viver de qualquer jeito, não pode viver de qualquer forma. Está escrito aqui na nação, ou na lição, que essa é uma trágica consequência de desobediência. Perder a confiança em Deus por causa de uma consciência contaminada.
assim como aconteceu com o rei Joás. Quando conhecemos bem os caminhos do Senhor e entramos pelo caminho tortuoso, o da apostasia, a consequência trágica é inevitável. A idolatria de Joás teve início após a morte do sacerdote Joiada, e o juízo de Deus veio através de Joás, através do exército sírio que pelejou contra ele. E após a batalha, ferido, os próprios servos de Joás conspiraram contra ele e o matam em sua cama. A conclusão desta lição nos diz da seguinte forma: Joás foi levado ao trono por uma ação divina organizada pelo sacerdote Joiada. No início do seu reinado, ele reparou o templo e mandou construir vários artefatos para o ofício sagrado. Porém, após a morte do sacerdote Joiada, começou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Passou a adorar ídolos e perdeu completamente a noção da justiça. E ao mandar assassinar o profeta Zacarias, seu reino entrou em decadência e ele acabou assassinado por 2 de seus servos. Como se não bastasse, além de permitir a idolatria na nação, quando o profeta chamado Zacarias o foi repreender a sua conduta, pois Deus ele ainda deu uma oportunidade a ele, quis o alertar. O nome deste profeta foi o profeta Zacarias. Quando o profeta Zacarias o repreende, ele não aceita a palavra. E além disso, ainda manda matar o profeta. Dá para ver que o coração dele completamente havia mudado. Mudou. Ele deixou de ser aquela pessoa que era. E Deus, assim, com a sua justiça, entrou em ação para que a nação não seguisse o seu exemplo. Pois aquilo que é joio no meio do trigo, uma hora vai ser tirado. Mas quem tira não é o homem, quem tira é Deus. Quem faz a justiça é o Senhor. É Ele que faz a limpa em sua seara. E o Senhor continua cuidando da sua seara, que possamos ser bons ceifeiros na sua seara, trabalhando fielmente, vivendo uma vida completamente de comunhão ao Senhor, para assim podermos desfrutar da sua proteção, vivermos uma vida quieta e sossegada. Apesar que no mundo, o nosso Senhor Jesus ele nos disse: tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Assim como Jesus venceu, ele vai nos dar forças para vencer toda a tempestade e toda a tribulação. A tribulação vem e a tempestade também, mas quem está em Cristo Jesus consegue vencer e permanecer firme na posição. E toda a tempestade uma hora passa, todo o vento e toda a tribulação passa, e o que vale é ficarmos firmes com o Senhor. Então, nesta lição nós aprendemos sobre o reinado do rei Joás, sobre o seu livramento, o livramento que Deus deu à vida dele, sobre a restauração espiritual da nação através do rei Joás. Ele foi um instrumento por Deus usado, junto com o sumo sacerdote Joiada, para levar a nação ao arrependimento e aos caminhos do Senhor, e assim viver uma vida de bênção, uma vida protegida, uma vida guardada, uma vida muito abençoada por Deus. Porém, ao passo que ele abandona a fé, abandona a obediência, o Senhor envia a justiça, ele fica vulnerável aos ataques do inimigo e assim é destruído. As marcas do rei Joás na nação foi que quando o homem ele busca a Deus, quando o homem ele busca ao Senhor, ele tem uma vida completa de comunhão. E quem vive em comunhão com Deus desfruta de tudo aquilo que ele preparou para os fiéis da terra, que é proteção, que é providência, que é cuidado, que é amor, que é ajuda do alto, que é a presença de Deus com a nação. E quando Deus está com o homem, tudo dá certo. Ainda que venham gigantes, as guerras e as vitórias serão garantidas. A vitória do povo de Deus que está com o Senhor sempre será garantida. Estamos chegando ao fim desta lição. Se você gostou desta lição, deixa o seu like, se inscreve no canal e deixa também o seu comentário. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus.